Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Meus amados irmãos, que deixem uma palavra de Deus para a sua vida. O que está contextualizando o livro de Colossenses no capítulo 3. Irmãos, são palavras de vida, são palavras de ensinamentos, são palavras que, se a gente aplicar em nossas vidas, a gente vai ser bem-sucedido em nossa caminhada cristã. Então isso aqui para mim é muito importante que os irmãos vejam esse vídeo todo, me acompanhem nessa palavra. Olha o que diz no livro de Colossenses, capítulo 3. Portanto, se já estáis ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Se estáis ressuscitado com Cristo, então buscai as coisas que são do alto. Buscai em primeiro lugar o reino do céu e a justiça de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então é importante os irmãos entender, se estáis em Cristo Jesus, pensa, buscai as coisas que são do alto, porque a terra não pode te dar aquilo que só o céu pode te dar, intimidade com Deus. Ouvir a voz de Deus. Olha o que vai dizer ao versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Quando o Senhor está falando esta palavra conosco, irmãos, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, é porque o Senhor sabe perfeitamente que o ser humano ele é voltado para as coisas da terra. A mente dele é voltada para a terra. A preocupação dele é mais com as coisas da terra. Pouco se pensa nas coisas do céu. Você fica preocupado o tempo todo, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que estudar, eu tenho que orar, eu tenho que estar me aproximando de Deus? Não. Mas, preocupação, limpar a casa, cuidar de filho, fazer isso, fazer aquilo. Então, às vezes, a preocupação da pessoa é tanta pelas coisas da terra, que às vezes não sobra espaço para ele poder pensar nas coisas que são do alto. Então, quando o apóstolo Paulo está aconselhando, por meio do Espírito Santo de Deus, as nossas vidas por meio dessa palavra, é para que a nossa mente esteja ligada no céu. Então, cria este hábito na sua vida de sempre estar pensando em Deus, no seu carro, no seu trabalho, em casa, que você vai estar alcançando uma conexão com Deus e um relacionamento com Deus, porque o seu espírito vai estar conectado com Deus o tempo todo. Olha o que diz, verso 3. Porque já estáis morto e a vossa vida está escondida com Cristo Jesus. Morto aqui é para as coisas do mundo, para as coisas terrenas, porque são momentâneas e passageiras. Nós temos sonhos, nós temos projetos, mas esses sonhos e esses projetos não podem sufocar o maior projeto de salvação em nossas vidas, a qual foi dada por Deus. Nós sonhamos, mas que a gente não venha deixar sufocar o desejo da salvação e deixar de pensar no céu e só ficar pensando nas coisas que é da terra, porque já estamos mortos em Cristo Jesus. Olha o que vai dizer, versículo 4. Quando Cristo, que na nossa vida, se manifestar, então também vós se manifestará com ele em glória. Quando Cristo vier e se manifestar, se revelar, nós também estaremos com ele. Lá não vai ter esse negócio de preocupação não, irmão. Lá não vai ter esse negócio de fadiga, de ansiedade, de cansaço. Não, no céu, lá você vai estar descansado de tudo concernente às aflições. Porque eu acredito que o céu não é um lugar parado. Um lugar onde a pessoa pensa passar o dia todo deitado numa rede, dormindo, não.
O céu nós vamos ter atividades, irmãos. Os anjos não ficam parados. Então não é um lugar parado, vamos ficar lá parado, deitado na rede. Não. Então nós observamos que o Senhor vai se manifestar e nós estaremos com Ele. Então por isso que ele fala, gente, prioriza as coisas do céu. Prioriza Deus. Porque sendo assim, quando Cristo se manifestar em sua glória, nós estaremos com Ele. Olha bem, versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que está sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Irmãos, aqui é uma série de conselhos. Por isso que eu peço aos irmãos que fiquem comigo. Mortificai a carne, pois aos vossos membros que estão sobre a terra. Se a gente não matar a nossa carne, se a gente não dominar ela, ela vai nos dominar. E muitos vai cair no quê? Nos laços da prostituição, a viver na impureza, apetite desordenado. Já viu pessoas que come, e não é porque está com fome, espírito de gula. Isso também é algo que o apóstolo Paulo, orientado por Deus, vai estar dizendo. Apetite desordenado, a vil concupiscência da avareza, que é a idolatria. Conhece pessoas avarentas? A avareza é uma idolatria. A Bíblia diz que nós precisamos do dinheiro, porque é uma necessidade, mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tem gente que ama tanto o dinheiro que se torna avarento. Não tem coragem de ajudar ninguém. E eu falo de uma forma em geral. Eu falo de muitos que sobem no altar, que prega, que louva, que fala que ama e uma avareza terrível. E a avareza se torna idolatria na vida desses. A avareza é uma idolatria. Então a pessoa, ela é tão avarento que se torna o que? Uma idolatria, porque ele só pensa nele, só quer para ele, só pensa nele. E tudo que Deus faz em nossa vida, se Deus abriu a porta para mim, se Deus tem me abençoado, é para que eu possa também compartilhar as bênçãos de Deus na vida de alguém que talvez está precisando, e está precisando às vezes só de uma ajuda. Só de uma ajuda. Só que alguém deu um empurrão para essa pessoa poder crescer na vida e assim viver bem sucedido na presença de Deus. Então às vezes tem pessoas que a gente vai na casa dela e vai orar, mas não vai ser o suficiente. Eu tenho que ir ali e deixar uma cesta básica. Mas o avarento, não. Ele tem que trabalhar. Tem que se virar. Eu não vou dar cesta básica para ninguém, não. E ele tem condição para isso. Mas vai lá e ora, mas não deixa uma cesta básica. Então, às vezes, conforme a Bíblia diz, que a oração vai se tornar em vão. Se eu saber da necessidade daquela pessoa e eu simplesmente orar, e eu podendo ajudar, não ajudar. A Bíblia, ela é completa, irmão. Ela nos ensina como devemos andar e viver nessa terra. Olha, verso 6. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Viu? Aquele que entrega os seus membros do seu corpo, que o contexto vai dizer, mortificai, pois, vossos membros que estão sobre a terra, nosso corpo, que é a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil corrupciência, a avareza e a idolatria. Aí vai dizer, pelas quais vem a ira de Deus. As pessoas que entregam os seus membros a cometer, a viver isso, os membros do seu corpo a viver isso, idolatria, avareza, prostituição, vil corrupciência, essas tais práticas atraem a ira de Deus. E vai dizer bem assim, são os filhos da desobediência. Irmão, isso aqui é sério. Que vive na prostituição, a avareza, a idolatria, vil corrupciência, apetite desordenado, comilão, espírito de gula. Vem a ira de Deus. Então vamos continuar aqui, irmãos. Olha, versículo 7. Nos quais também em outro tempo andastes
quando viveis nela. Antes, sem conhecer a Jesus, sem ter o Espírito de Deus, nós fazíamos isso. Muitos eram desse jeito, avarento, só pensava em ter um céu aqui na terra, de ter uma vida confortável aqui na terra, não pensava em ninguém, só pensava em fazer churrasco todo final de semana, churrasco direto, e gastando, só pensava em si, etc. Aí, na prostituição, se entregando os seus membros do seu corpo a uma, a outra, e assim vivia dessa maneira. Mas isso era antes da gente conhecer a palavra, da gente conhecer Jesus, da gente conhecer esta palavra, irmão. Hoje nós temos que fugir dessas coisas. E não é Deus pegar na sua mão e você desviar de tudo isso. Não é você, pelo consentimento bíblico que você tem, você se desviar do mal. Nós somos um ser racional, nós pensamos. Não possamos ser burro ao suficiente e viver cometendo os mesmos erros, não, se a palavra está nos ensinando de que maneira devemos viver. Então vamos lá. Aí vai dizer bem assim, versículo 8, mas agora despojai vós também de tudo, da ira, da colera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Mas agora despojai, deixai tudo isso. Isso é coisa do passado. Esse negócio de palavrão, palavras torpes, isso não é vocabulário de cristão, irmão. Tem muita coisa que o cristão fala no seu cotidiano que ele pensa que é normal e não é. Vou dar um exemplo. O tempo todinho, merda. Irmão, merda é uma coisa ruim. A pessoa vai pra merda, esse menino. Não. Tem palavrões que as pessoas falam que às vezes já nem se incomoda mais. Mas com palavras torpes como essa, que a pessoa às vezes não muda o seu vocabulário em ficar falando concernente a isso, isso aí traz coisa ruim para a sua vida. Você está profetizando coisa ruim para a tua casa. Descarga esse negócio de merda. Esse negócio, ei, véi. Hoje em dia é crente para todo lado. Véi. Isso nós usamos essa linguagem véi quando é a do mundo. Véi de coisa passada, de coisa velha. Então a gente tem que esquecer isso. Muitos ficam com isso, véi. Então isso é linguagem passada, irmão. O apóstolo Pedro vai dizer que sejais santos em toda a vossa maneira de viver. No falar, no agir, no andar, no vestir. Em toda a vossa maneira de viver, irmão. Aí, despojar de tudo isso, abandonai. Aí vai dizer sobre a maledicência, palavras torpes. Aí vai dizer no versículo 9, não mintais uns aos outros, pois que já vos despediste do velho homem, e com os seus feitos, e vós vestis de um novo, e se renova para com conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Isso aqui é muito forte, irmão. Não mintais uns aos outros. Não é nem mentirinha, nem mentirona, nem omitir. Descarta, corta, isso é um mal. Quem é o pai da mentira é Satanás. E aquele que vive na prática da mentira tem Satanás por seu pai. Porque se a Bíblia diz em João 8:42 que Satanás é o pai da mentira, então quem vive na prática da mentira é filho do diabo. É a Bíblia e é uma verdade. Em Apocalipse vai dizer que ficarão de fora os feiticeiros, os cães, que são os briguentos, os contendeiros. Ficarão de fora todos aqueles que se prostituem, aqueles que praticam e amam a mentira ficarão de fora. Fora da onde? Do reino de Deus. Isso aqui é muito sério, irmão. Hoje muitos não querem mais saber de Bíblia. Tem pessoas que aí eu ouvi uma certa jovem dizer que não traz mensagens, palavra no canal, porque não tem visibilidade, não tem views, não tem like, não tem compartilhamento, porque poucos que gostam disso. Irmão, poucas pessoas vendo ou não, nós temos que pregar, porque os poucos que vê e ouvir e crê vai ser alcançado pelo poder de Deus. E a Bíblia diz que uma alma salva vale mais do que o mundo todo. Alma salva.
Então tem pessoas preocupadas de não falar a verdade nas redes sociais, com medo de ser perseguido, de perder seguidor, porque eles estão nas redes sociais por causa do views, por causa de seguidor e por causa disso, daquilo. Não, irmão. Eu estou aqui em primeiro lugar por causa de Deus. E se Deus quiser que nós alcançamos mais e mais vidas, vamos alcançar. E aqueles que crêem na mensagem que eu prego aqui vai compartilhar para outros. Outros podem ver, podem ignorar, mas outros vão ser alcançados. E o nome do Senhor que vai ser glorificado. Então isso aqui, irmãos, é muito importante. Não mintas uns aos outros. Quantos que mentem para o marido, que mentem para a esposa, que não conta a verdade? Não. Vive na transparência. Aí vai dizer bem assim, ó. O verso 10. Mas vós vestido do novo homem. Vós vestido novo, que sejais renovado para conhecimento, segundo a imagem de Deus. Nós fomos vestidos de um novo homem. E fomos renovados. O nosso entendimento. Por que renovados? Porque agora nós sabemos que nós somos segundo a imagem daquele que nos criou, que é Deus. Então nós temos, irmãos, que andar dando bom testemunho. Aí vamos lá. Verso 11. Onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita o servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Paulo está dizendo, Jesus é o centro de tudo. Não tem esse negócio de divisão. Irmão, Cristo é o centro. O ensinamento de Jesus é o centro de tudo. Eu entendo assim, eu entendo de outro jeito. Não. A palavra por si, já se se interpreta a palavra. A palavra é a mesma, se explica. Só que hoje, irmão, com o surgimento de muitos doutores, teólogos, a qual Paulo vai dizer para tomar cuidado, porque ia surgir muitos falsos mestres e falsos doutores e falsos profetas, para que viemos tomar cuidado, porque eles não pregam a luz da palavra. E olha que um falso mestre, ele traz um ensinamento distorcendo a verdade, como tentou fazer isso na época de Paulo. E Paulo veio com a palavra. É tanto que Paulo vai dizer bem assim, quando eu fui ter com vós, eu não fui com demonstração de palavras bonitas, com sabedorias humanas. Quando eu fui ter com vós, eu fui com simplicidade. Pregar, mostrar a crucificação, o evangelho da cruz de Cristo Jesus. Hoje, muitos se preocupam muito com a hermenêutica, a homilética, a exegese, de falar bem, de pronunciar tão bem. E muitos estão fugindo do contexto bíblico. Eu estou aqui lendo e contextualizando a própria Bíblia. Irmãos, isso aqui é muito forte para nossas vidas, porque Cristo é o centro de tudo. Jesus está no começo da Bíblia, no meio e no fim. Jesus é o centro. Aí, ele vai continuar dizendo, vamos lá para o versículo 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de estrelas e de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros. E se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei também. Irmãos, vou fechar nesse último versículo, porque se eu for contextualizar tudo, nós ficamos aqui o dia todinho. O último versículo, suportando. Não, vamos para o versículo 12, que fala sobre humildade, mansidão, longanimidade. O cristão tem que ser humilde. Um cristão que não é humilde, ele é soberbo. Porque o oposto de uma pessoa não humilde é a soberba, é o orgulho. Uma pessoa que não é humilde é orgulhosa, é soberba. E isso não é cabível aos padrões de um cristão. Não é cabível. Então um cristão tem que ser humilde, manso, temperante,
Aí vamos lá. Aí vai dizer, vem assim, suportando uns aos outros. Em Efésios 4 vai dizer, suportai uns aos outros no temor de Deus. Se não tiver temor, não suporta não, irmão. A ingratidão é muito grande. Ainda mais para quem está constantemente envolvido com o povo, irmão. Se eu fosse olhar para a ingratidão do povo, eu nem pregava mais, eu nem pastoreava mais igreja. Às vezes você ajuda a pessoa, você vai na casa da pessoa, você faz campanha para a pessoa, você ajuda no que for preciso, como pastor, como liderança, fazer o bem, sem olhar quem. O dia que a pessoa se levanta, ela sai da igreja, aí ela sai falando mal de você, que você é um pastor que não presta. E esquece que nas madrugadas você estava lá. Quando precisava de ir no hospital, você estava lá. Eu estou falando de ingratidão, estou falando os feitos que a liderança faz, porque isso nós devemos fazer constantemente. Fazer o bem sem olhar quem. Mas estou falando de ingratidão. Então, suportar uns aos outros, no temor de Deus. Fazer o bem sem olhar quem, porque senão a gente não dá conta, irmão, de seguir adiante com um projeto de estar levando a palavra, cuidando de almas e de vidas, se não tiver amor. O amor é primordial, o amor é o centro de tudo, irmão. É o centro de tudo. Tem muito cristão nessa terra que não tem amor. Isso é uma verdade, irmão. E você que está me ouvindo, se não tiver amor, peça amor. Que Deus coloque amor no seu coração pelo próximo, amor pelas almas, pelas vidas. Aí vai dizer bem assim, ó. Suportando uns aos outros. Suportando uns aos outros. Perdoando uns aos outros. Porque tem gente que quer ser perdoado, mas não quer perdoar. Tem gente que carrega mágoa no coração. Por algo que lá do passado, lá atrás. Carrega mágoa. Carrega rancor. Você sabia que a pessoa que carrega mágoa, rancor, é o que é mais prejudicado, é ele mesmo? Arranca, perdoa, arranca essa mágoa. Libera o perdão. Pastor, não dou conta. O que fizeram comigo foi muito pesado. Ore a Deus. Peça ajuda ao Espírito Santo que venha te dar força. Aí vai dizer, assim como Cristo vos perdoou, perdoai também. Que Deus te abençoe. Que esse ensinamento possa ter falado contigo. Se você gostou, deixe o seu like, compartilha, deixe seu comentário aí do que você achou do ensinamento. Vocês que têm nos acompanhado nas redes sociais, estejam interagindo conosco, irmãos. Isso é um incentivo para a gente poder estar sempre orando e pedindo a Deus uma palavra para poder ser ministrado aqui no canal. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.